Salmo, versos e prosas. Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, apresentador do Salmo, versos e prosas. O salmo de hoje é o Salmo 23. Este salmo é conhecido como Salmo do Pastor. Eu estarei utilizando a Bíblia Almeida, revista e corrigida, para fazermos a leitura da palavra do Senhor nesse dia. Muito bem, amados. O Salmo, ele contém 6 versículos, ou seja, 6 números. Davi apresenta a Deus como sendo o pastor. Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então ele diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pasto verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge com óleo a minha cabeça e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Muito bem, amados. Eu gostaria de comentar versículo por versículo deste salmo de hoje. A palavra de Deus, Davi apresenta o Senhor como sendo o nosso pastor. Ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em uma outra versão ele diz: o Senhor é meu pastor, ele nunca me faltará. Eu quero trazer no devocional de hoje, apresentar um pastor que caminha diante ou à frente do rebanho, enquanto as ovelhas que ouvem a sua voz seguem. Ou seja, tem ovelhas que não conseguem ouvir a voz porque se afasta do rebanho. As ovelhas que acompanham o ritmo do passo do pastor são o que está próximo a ele, e por isso são as primeiras a serem acudidas, cuidadas, abastecidas. Mas existem ovelhas que muitas vezes relaxam no caminho, se cansam e vão ficando para trás, distanciando-se do pastor. Como assim? Existem pessoas que vão se afastando, perde o contato com sua fé e vai se afastando da sua igreja, perde o ritmo, perde o compasso. E por vezes se perde até no caminho da vida, pois de longe fica difícil ouvir a voz do pastor. Quando você distancia do rebanho, você acaba perdendo, não consegue desfrutar da fartura oferecida pelo amoroso pastor. O pastor, ele se responsabiliza em suprir as necessidades da ovelha, mas da ovelha obediente que segue o ritmo da jornada da fé. O livro de Mateus, capítulo 6, Mateus, ele relata o cuidado atencioso de Deus, não deixando seus filhos passarem por nenhuma necessidade. Então Deus cuida dos seus.
e aqueles que o ama e obedece não terá falta de nada. O alimento diário, ou seja, o suprimento diário, está sobre a mesa do Senhor, porque Ele prova do cuidado que Ele tem com suas ovelhas. Por mais que as dificuldades se apresentem, meu irmão, minha irmã, creia que o bom pastor tem cuidado de você. Se estamos nele, então herdaremos os céus. Quem segue o ritmo do pastor tem acesso aos tesouros infindáveis que ele está colocando à disposição das suas ovelhas. Nós temos o direito de usar de todas as suas riquezas, porque o Senhor pertence todo o ouro e toda a prata. Então não podemos ter falta de algo se nós temos acesso às riquezas eternas. O que nós temos que apropriar-se dessa verdade e crer que o armário celestial está à disposição daqueles que crê na palavra de Deus. Se você acredita nisso, então sua vida será repleta, você será um testemunho da provisão divina. Qual é a sua necessidade neste dia de hoje? Entregue-se na mão do bom pastor, entre nesse caminho e declare: o Senhor é meu pastor, e nada terei falta. O Senhor é meu pastor, e serei abastecido de bênçãos celestial. Você precisa também desfrutar do descanso. O versículo 2 diz assim: em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas. Quando eu leio esse versículo, eu fico imaginando, ou seja, em minha mente eu crio uma linda paisagem, um imenso campo onde eu possa imaginar, através dos meus olhos da fé, através dos meus olhos espiritual, gramas verdejantes, águas cristalinas correndo em um riacho, gramas verdejantes que muitas vezes dá vontade até de descansar, deitar e ficar olhando os céus azul, sentindo uma suave brisa tocar o meu rosto. Talvez você consiga sentir isso, imaginar, ao fechar os olhos. Dá para ouvir uma leve corrente de águas, límpida, transparente, água fresca, que pode ser acessada a qualquer momento, ou até mesmo para um rápido mergulho relaxante. Quem não gostaria de ter um lugar assim, para poder de vez em quando reabastecer a alma? Como é bom usar a imaginação a fim de tentar fugir para um lugar de descanso em meio a uma rotina tão corrida e desgastante, tão sofrida que vivemos. Mas o que Deus tem a oferecer não é uma mera ilusão criada pela nossa mente. Nossa mente pode ser criativa. Ele, o próprio Deus, é o nosso descanso. Ele é muito superior a qualquer tentativa de imaginar um lugar perfeito para descansar. Quais são as pressões que sufocam você, meu irmão, minha irmã? Qual é o nível do seu cansaço? Trabalho, família, finança, cobrança, metas,
relatórios, clientes, noite mal dormida. Muitas coisas acabam nos sufocando e tira de nós a capacidade de encontrar em Deus o descanso. O corre-corre do dia, muitas vezes, são desgastantes. Mas eu convido você, no dia de hoje, nesse instante mesmo, em meio, muitas vezes, a tantas coisas que você tem para fazer, que você descanse em Deus. Sinta a verdade. Sinta o contato da graça de Deus em sua vida. Esse é o cuidado do Senhor. Um lugar de descanso para a sua alma. O verso 3 diz assim: restaura-me o vigor, guia-me na vereda da justiça por amor do seu nome. De qual nome que ele está falando? Ele está falando de recuperar as forças, ou seja, restaura-me o vigor. Vigor é força. Guia-me na vereda. Vereda é caminho. Caminho da justiça por amor do seu nome. Quando fazemos uma longa viagem, muitas vezes, quando fazemos algumas longas caminhadas, muitas vezes precisamos de uma pequena parada. Por mais que estejamos apressados, por mais que tenhamos que cumprir horários, muitas vezes precisamos esticar um pouco, fazer um exercício leve, porque o nosso corpo cansa. E muitas vezes uma parada mesmo que seja breve, para recuperar muitas vezes a força, um batimento do nosso coração, precisa oxigenar. A nossa mente muitas vezes precisa fazer um pequeno descanso, porque a circulação sanguínea muitas vezes está apressado. Uns minutos de descanso ajudam-nos a recompor. E aí voltamos revigorado para prosseguir a estrada da vida, para terminar nossa jornada. Por vezes faz-se necessário revisar aquilo que estamos fazendo. Quando estamos firmados em Deus, então trilhamos uma trajetória reta diante dos homens e de Deus, pois o caminho de Deus é justo e nele não existe atalho. Por mais que seja fatigante a jornada, com Cristo nós sentimos que estamos trilhando o caminho da vida. Então nós tornamos discípulo dele. Ele reacende a alma que muitas vezes está prestes a apagar. Ele limpa a nossa alma que está sujo. Ele fortalece a nossa alma que muitas vezes fraqueja. Será que no dia de hoje não é necessário muitas vezes dar uma parada, refletir, analisar se estamos fazendo aquilo que é reto? Deus, ele quer trazer refrigério para a nossa alma. Ele gera em cada um de nós o vigor para continuar na estrada da vida. Se está difícil continuar, deixe o Senhor acalentar seu coração. Pare, respire e depois prossiga. Se é necessário remover alguma coisa da sua vida, faça isso. E deixe que Deus venha conduzir a sua vida, a sua existência.
Talvez você esteja carregando fardo muito pesado. É necessário muitas vezes remover esses fardos para continuar a caminhada. Sinta a presença de Deus. Não se distancie do caminho da vida. O caminho da vida, ele te traz justiça. Justiça traçada pelo Criador. Ele é o refrigério, ele é a inspiração, é o fôlego para a sua alma. O versículo 4 diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas, ou seja, pelo vale de trevas e morte, não temerei o perigo algum, porque tu está comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Nós sabemos que a vara é a palavra de Deus, o cajado é a Bíblia Sagrada. Então é notável, muitas vezes, quando nós seguimos as palavras de Deus, mesmo diante das ameaças que enfrentamos, mesmo quando atravessamos muitas vezes pelo vale sombrio. Quando fala sobre vale sombrio, está falando sobre, muitas vezes, escassez, lutas, fracassos, derrotas. Mas mesmo assim, nós prosseguimos. O sentimento que invade o coração é que nada vai nos acontecer. Porque nós temos nosso Deus, que é o Pai, que nos protege de tudo que é perigoso. Por isso não há nada a temer. Conforme está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. E talvez por isso seja que um dos mais temidos inimigos é a morte, pois todos nós tememos a morte. Se você me pergunta, presbítero, você tem medo da morte? Claro que eu tenho. A morte para mim é algo que é desconhecido, que virá após a morte. Mas aqueles que aceitam Jesus, que já está seguindo o passo, sabe que um dia passarão pela morte. Mas essa passagem também é para a vida eterna. Por isso não precisamos mais ficar ansioso, assustado. Se o mais terrível dos medos é o que nós sentimos pela ameaça da morte, não precisamos ficar atemorizados por coisa alguma. A vara e o cajado do Senhor nos serve de consolo, porque são instrumento do próprio pastor, que serve tanto para a correção como para a defesa. E ambos nos livram da morte. Quando somos corrigidos com a vara, voltamos para a vontade de Deus e evitamos a morte eterna. Quando somos defendidos com o cajado, aquele que queria ceifar nossa vida é afugentado pela autoridade do bom pastor. Então, meu irmão, minha irmã, nesse dia, caminhe segurando-se na mão do bondoso Pai. E todos os temores serão dissipados, nenhuma sombra será capaz de causar temor à sua alma. Sujeite-se à vontade de Deus. Esteja debaixo da correção e seja defendido pelo pastor eterno. Seja liberto de todo medo que assola seu coração. Não existe nada a temer enquanto o Todo-Poderoso estiver ao seu lado. O versículo 5 diz algo sobre alimento. Ele diz: prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Veja bem,
Aqui está falando sobre banquete, não é só uma refeição. Ele diz que prepara um banquete. Banquete é onde está servido todo tipo de alimento, onde você vai escolher aquilo que você vai se alimentar. Banquetes são símbolo de honraria. O ser convidado para um banquete é um privilégio que poucos podem desfrutar. O Senhor, Ele nos convida. Ele nos convida a sentarmos à mesa, onde há uma plateia que não pode participar, uma plateia que não consegue nem chegar. Ele vai contemplar você sentado nessa mesa. A plateia está em volta, mas não pode tocar no alimento, não pode tocar naquilo que você está servindo para você, porque você é o que está sendo honrado. O inimigo da nossa alma, ele intenta contra nós. Ele lança palavras de difamação, dardos inflamados, tentativa, muitas vezes sem sucesso de nos atingir. Não é de admirar que, ao sermos fiéis a Deus, tenhamos inimigos, uma vez que o próprio Jesus alertou dizendo que o mundo nos odiaria, porque antes a ele odiaram. João 15, verso 18. Quando nós sentamos à mesa para partilhar uma refeição, não estamos em posição de combate, pois estamos assentados. O combatente, ele tem que se manter em pé. Mas a Bíblia aqui, o salmista diz que nós estaríamos sentados. Então nós não estamos em condição de combater. Não somos combatentes nessa hora. Somos o convidado. Poderíamos se tornar uma presa fácil à ameaça de um inimigo que tenta nos atingir justamente na hora do banquete. E os nossos inimigos estão em nossa volta. Ele está em torno da mesa. Eles não podem participar da mesa, mas eles estão em torno, pronto para o ataque. Mas nós estamos sendo honrados, assentados na mesa do Senhor. Estamos protegidos, estamos tranquilos, sem nada que pode nos atingir. Porque conosco, nesse banquete, está o Eterno, que nos honra diante de todos os presentes, ou seja, de todas as pessoas que estão presentes. E os nossos inimigos estão em torno. Eles vê nós. Ele está nos enxergando e ele vê que existe uma unção fresca derramada sobre nossa vida. Uma unção de proteção que o Senhor está derramando sobre nossa vida, que podemos suportar as lutas, e essa unção, ele transborda sobre nossa vida, atingindo nossos familiares. Hoje é dia de se lembrar com honraria a benevolência do Criador. Talvez você ainda não tenha se percebido ou se sinta muitas vezes esquecido. Talvez você muitas vezes tenha sido deixado de lado. Mas hoje o Senhor te convida para sentar-se à mesa para uma grande festividade. O próprio Deus o convida para se achegar a uma mesa posta com todas as iguarias dos céus para o seu deleite. É um banquete sendo servido para você. Sente-se à mesa, reconforte-se junto ao seu anfitrião. Desfrute desse banquete. E não dê ouvido aos ferozes acusadores que nada pode fazer, a não ser assistir a sua vitória, assistir que a sua vida está transbordando de alegria, paz e bênçãos sem fim. O último versículo diz que sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aquele que utiliza
da palavra de Deus, aquele que desfruta da palavra de Deus, quando a palavra de Deus nos afirma que quando temos o Senhor como nosso pastor, além de desfrutar todo cuidado e descanso e proteção, também iremos desfrutar da vida, da bondade e da misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor, irão nos seguir. Irão nos seguir porque a palavra de Deus diz que a bondade do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. De acordo com a sua vontade, se fizermos a sua vontade, todos os dias somos tratados com bondade pelo Pai. E por mais que sejamos muitas vezes maus, muitas vezes agimos inconsequentemente, as nossas falhas muitas vezes são perdoadas por Deus. Ele continua a nos abençoar. Ele nos abençoa porque é bom. Ele proporciona a nós habitação eterna em sua casa, porque Ele é bom. Não é que nós somos merecedores, mas é que Deus é bom. Da mesma forma, a misericórdia do Senhor é dispensada sobre a nossa vida. Todos os dias somos abençoados. Somos alcançados pela misericórdia de Deus. Ao levantarmos, ao surgir o amanhecer em nossa vida, quando nós despertamos, somos alcançados pela misericórdia de Deus. Quantas pessoas foram dormir e não acordaram? Alguns morreram dormindo. Mas se nós estamos vivos é porque somos alcançados pela misericórdia divina. Porque podemos nos achegar a um Deus tão puro, mesmo que sejamos falhos. A prova disso que está escrito em Lamentações 3:22, diz: a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Podemos ser seguidos muitas vezes por pessoas, mas nada como sermos seguidos pela bondade e misericórdia de Deus. Eu sei que tem algumas pessoas que me seguem pela rede social, mas ser seguido pela bondade e misericórdia de Deus é o privilégio de poucas pessoas. E eu gostaria de ser seguido por essa bondade e misericórdia de Deus. Eu abriria mão de todos os seguidores que eu tenho na rede social para ser alcançado pela bondade e misericórdia de Deus. Porque elas não nos abandonarão. A misericórdia e a bondade jamais irão nos abandonar. Então, nós temos o Pai Eterno que nos enche da sua bondade e misericórdia. Nesse dia, eu agradeço pela misericórdia do Senhor, pois Ele faz com que nós, pecadores, tenhamos acesso à sua santidade e também venhamos desfrutar cada dia da sua bondade. Deus pode revestir a cada um de nós através do seu cuidado, do seu amor eterno, da sua misericórdia. Que nesse dia, amados, nós possamos desfrutar dessa misericórdia, dessa benignidade, dessa bondade de Deus sobre nossa vida. Que o Senhor abençoe a cada um. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por essa reflexão de hoje, por o Senhor iluminar meu olho da fé, para que eu pudesse, Senhor, trazer uma palavra, mesmo sendo falho como eu sou, mesmo sendo pecador como eu sou, mas a tua misericórdia, a tua bondade é a causa de o Senhor não me destruir, de o Senhor fazer eu desfrutar da vida, da tua misericórdia.
Eu te louvo, Pai, te glorifico. Receba, Senhor, a minha adoração. Em o nome do Senhor Jesus, eu te glorifico e te louvo, dizendo amém e amém.